Bem-vindos ao Scar FM RPG. Este é o nosso espaço dedicado às mesas de RPG, onde exploramos aventuras fantásticas, enfrentamos desafios e criamos histórias únicas a cada jogada. Se você gosta de RPG de mesa ou está curioso para aprender mais sobre esse universo, junte-se a nós e embarque nessa jornada. Bem-vindos à primeira grande aventura no Scar FM RPG. Nessa campanha, embarcamos no universo de Dungeons and Dragons, explorando a narrativa do módulo Dragões na Ilha Tempestade. Embora tomemos como base essa história clássica, trouxemos nossas próprias edições, com personagens, sublocais e tramas exclusivas que tornam essa jornada única. Prepare-se para momentos de improviso, escolhas difíceis e muita diversão enquanto desvendamos os mistérios que aguardam nossos aventureiros. Ele estava descendo e ouviu um galpetru. Aí deu aquela nossa assim, será que tá? Começou a tremer o chão. Aí você... O cara falou assim, vamos andar um pouquinho mais rápido? Você consegue correr? Como assim? Oh, não, com as pernas curtinhas, correndo, colina abaixo. Isso é de sacanagem, né? Vamos fazer um mini teste. Classes de dificuldade. And that ofensivo. Não, vamos ter. Aqui, ó. Acho que tá 3, todo mundo viu. 3, normal. Aí você vai jogar o D20 da defesa, né? Destreza pra porra. Você tem 4 de destreza. Acho que seria melhor acrobacia. Acrobacia. Tem que cobrar no bacete com porra. Acrobacia menos 1. Então vai. A quantidade é 3. Eu tirar 4, você passa. Aí eu tiro uma. Deu 14, já tá tranquilo. 13. Isso. 13. Aí, Sorte. aí você está correndo. Sai correndo. Aí você saiu correndo, ele só correndo com você. Sai correndo, você não olha pra trás, né? Nisso, Ele perguntou se eu conseguia correr, eu já tava correndo lá na frente já. nisso, vocês chegaram no carrinho. Ele pegou, você pôs no carrinho, deu um chutão e você saiu voando. Você desceu correndo e foi. Sozinha no carrinho? Sozinho. Ele saiu correndo atrás, porque ele é mais rápido do que você. Do que eu Quer deixar correr. Não, do que o carrinho não, do que você andando. Ele deu um chutão pra você se sair. Não, mano. Ele é humano. Ai, deu um mano. Mas por que ele não montou no carrinho comigo? Quem é que vai pilotar aquele carrinho? É uma minha regra, me deu frente. Não, ele me colocou numa segunda. Só na qual, né? Eu tô descendo ladeira abaixo num carrinho que eu não sei pilotar. Só pra guarda de destreza. Só uma guarda de destreza pra ver se vai pensar o carrinho 3 vezes. Se esse negócio não capotar, eu vou me estrambelhar lá no chão. Não. Pra chegar no binário, eu vou bater em alguma coisa. Mas só uma guarda de destreza. Quanto você teve de destreza? Menos 1. Vai, você tem que jogar 3 vezes. É esse aqui? Não. Não, eu tenho que definir classe de dificuldade, né? São 3 diferentes, porque tem 3 obstáculos. Nossa senhora, tenho que definir se eu vou pro estrambelhado. Porra, tô na frente. Primeiro 4. Vai, Bruna. É esse aqui mesmo? Não, eu dei 20. Esse eu dei outra coisa, eu não sei. É esse. 12? Não sei, acho que só deu 12. Tá. Ótimo. 16, esse aqui deu quanto? 4. Deu 15. Deu 15. Essa é tum. E continua indo. Mais onde? Mais onde? Quando ele for bonitinho, quando chegar, eu bato o outro lado dele, então. 2. Tem um murundum na sua frente. Um pouco das formigas, duas coisas. Tem o quê? Um murundum. Tipo quebra-mão, só que de terra. De formigueiro. De formiga, assim, formigueiro no chão. Um levantado assim. Pinzido. Deu 2. É fácil, é só não dar 1. Cadê o dar? Não pode dar um nem 2. Não pode dar 1 nem 2. Achei que... Deu 9. Beleza, você passou ali nos... Saiu aquela fumaceira toda. Aí foi indo. Aí tem umas árvores ali. Tem uma moita ali. Você vê que está indo por uma moita.
Vamos ver se esse dado me ajuda. E depois Não. Não tem nem jeito, né? Só se você tirar um. 15 deu 14. Aí você, atravessou. Parou lá na areia. Aí quando você olha pra trás, vem um cara correndo lá tudo e desmoronando atrás de você. Aí você dá uma lava descendo assim. Rapaz do céu, eu quase fui cozinhada, Acima. assada, ou sei lá o que, dentro daquela caverna que eu tava. Você foi viciado na hora certa. Mas ela não vai chegar até vocês, porque tem uns buracos que vai absorver a lava. Não vai chegar na Thay. Aí fala, tô chegando! Não preocupa com ele que ele vai chegar a salvo. Meu carrinho já parou. Já parou. Seu velhinho já parou para na areia. Aí você tá lá perto dos outros três. Uma coisa galera, né? Aí eu tipo, puta, os caras assim começam. Sim. É... Que emoção. Cadê os caras? Os caras não aqui. Não é nesse. Também não é onde eu uso com a perna. Enfim. Esse chega, então, os três. Aí eu falo assim, fez boa viagem? Um deles. Boa viagem. Tá de sacanagem comigo, né? É. Você não lembra do que aconteceu antes da gente chegar nessa ilha, por isso tá falando isso. O que aconteceu? Não, ó. O colega nosso falou que ele só quer que você lembre de tudo. Não vai permitir que a gente te conte nada. Às vezes, na Ilha da Tempestade, você já vai ter lembrado de tudo, mas por enquanto não podemos contar. Esse foi o nosso combinado. Ah, ok. Vamos embora daqui. Aí ele fala. Não. Não. Não, nós não vamos embora não, porque a gente tem ainda umas ideias pra trocar. Você pegou um monte de coisa lá dentro e eu vou explicar que isso tá certo. Não vai chegar aqui. Tem um espaço muito grande para absorver essa lava. Ela não vai chegar até aqui. A gente conhece essa ilha do Hulk. E aí, o que acontece? Você vê que tem um marinheiro capitão, tem um contrabandista e tem um outro marinheiro. Ele fala, o outro marinheiro. De vez em quando acontecem essas pequenas erupções, porque você sabe que aquilo ali foi um sino que abriu um buraco, né? Na verdade, isso não é uma erupção, é um extravasamento. Por isso que a gente sabe que não vai ter efeito. Por acaso, de vez em quando aparecem alguns animais que podem servir de alimento pra gente e alguns seres diferentes, como goblins ou coisas assim. Por isso, homem golpes. Não, mas eles vêm até aqui pra perturbar a gente. Eles vêm fugindo e acabam nos roubando. Por isso eu faço algumas fabricações aqui, um dos três lá no maninho. Faço algumas fabricações aqui, por acaso eu vendo flechas. Vendo também material de cozinha. E eu vendo frutas, caso você tenha algum interesse num dos três. Mas eu não vendo arcos. Eu só tenho um interesse. Estou com um pouco de fome. Eu aceitaria alguma coisa pra comer. São 7 pesetas. Uma maçã. Uma maçã. Você tá de sacanagem comigo. Eu tô morrendo de fome. Você me oferece uma maçã. Então vai, não pegou a banana, tá na lata mesmo. Vai lá e pega. Tá bom. Vou lá pegar. No meio da lava? Vou ver se acha um frango assado aí também tostado ali no meio da lava. Quem se arrufinou pro dragão foi pego, né? Essa tava toda. Quer saber? É esse dragão. Fabrício. Aqui é uma aldeia de pescadores. Tenho certeza de que alguém tem um peixe aqui. Boa sorte, mas eu te digo uma coisa. Você pegou com os cristais, pelo que eu tô vendo nas suas coisas, eles valem muito. Eu acho que valeria a pena você fazer uma troca. Por uma maçã. Não por uma maçã, porque eles valem muito mais que uma maçã, mas a gente pode fazer um acordo. Eu vou atrás do peixe. Se ninguém tiver um peixe nessa aldeia, eu peço meu próprio peixe. Não é uma aldeia. Você chegou, tem fogueira, ali na praia com 3 pessoas. Ah, mas eu pensei que a gente tava indo pro... Aldeia de Deus que é uma outra ilha.
Não, é porque você falou que lá embaixo, onde vocês, dos outros mané que estavam me esperando, também explicou. Três pessoas. Ah, não, tem vilarejo. É mato. O que pode ter uma aldeia, que ele estava falando, é uma aldeia de goblins dentro da caverna, naquela outra saída. Ao invés de sair pro mato, você desce pra caldeira. Quer saber? Eu tenho um kit de refeição aqui. Você tem? Me alimentar primeiro. As escolhas. Beleza. Aí o outro, que tá vestido diferente, mais bege, mais cinza, ele chega e fala: se você ainda não percebeu, eu vou ensinar pra você. Eu sou o mercador daqui, os outros dois são marinheiros. Eu posso mergulhar nesses cristais pra você de graça e te empalar o baú. Inclusive, posso tirar algumas dúvidas de você em relação à caverna, porque eu não estou tão alinhado com eles. E, claro, seu kit de refeição você pode fazer na fogueira. Mas não, a madeira não é dinheiro. Ok. Dá uma olhada aqui nos cristais. Faça uma avaliação pra mim. Tô vendo que você tem cristais verdes, vermelhos e rosa. Nós temos algumas opções para poder ser, mas eu tenho quase certeza que esse verde é turmalina verde, o vermelho é granada e o rosa é quartzo rosa. Por acaso eles estão imbuídos de material mágico por causa dessa ilha, do histórico dela, e eles vão ter alguns efeitos. Que efeitos? O cristal verde está historicamente ligado a serpentes e música. O rosa era um pórtico de teletransporte e o vermelho está ligado à força e ira. Não sei muito mais sobre isso. Desenhei os dos livros mágicos para interpretar. E onde eu encontro esses livros? O Mosteiro de Ovonar. A Ilha da Pestagem. Vai. Deve ter alguns em outros lugares, porque já tivemos feiticeiros e outros tipos, magos, etc., ao longo da ilha. Mas por enquanto, que eu tenho certeza, é no mosteiro. Mas existem alguns portais que podem pedir isso. Não vamos perder o foco, nós já estamos em mosteiro. Digamos isso. Por acaso, se tiver alguma dúvida, eu tô vendo que você tá um pouco sujo com um líquido brilhante branco, mas você vai encontrar ele no chão da caverna. Isso daí é calcita. Esse líquido viscoso no chão é equilibrado com amarelo e verde. O amarelo desse líquido é ouro e o verde de plantas, de musgos. Não vende ninguém. É da própria caverna mesmo. Então não se procure por astros. Já te adianto isso. Ouro interessante. Não, eu tô achando interessante como é que tá tomando, o mundo tá tomando essa história, porque a pessoa que é PhD aqui em pedras, rochas, e principalmente pedras silenciosas, sou eu. E não esse velho game metido a besta aí querendo dizer alguma coisa que eu não sei. Gente, O que Patrícia tem a dizer sobre isso? Para ele. para ele, É, eu vou resguardar meus pensamentos, porque aí tem, sabe? A pessoa quando tá querendo se mostrar mais sábia do que você, tá querendo te passar a perna. Então eu estou com os dois olhos bem abertos nesse cara. tá, vamos passar pro lugar então. E aí eu tenho uma impressão. Tá. Tá conversando com. Vocês estão mísseis. Eu tenho uma impressão. Tudo bem. Mas. Tá conversando com o Alicia. Lisa falou, por acaso, houve uma espécie de incidente no armazém ontem à noite.
E eu fui lá verificar hoje mais cedo, tinha um livro lá no púlpito, e eu olhei lá. Você tem alguma noção? Porque eu estava sabendo recentemente, nós não tivemos muitos novos visitantes. De fato, eu notei sim uma certa algazarra ali no armazém, no período da noite, justamente pelo fato de eu estar na região. Na hora, eu passei próximo ao armazém, eu vi algum tipo de comoção lá dentro, parecia o som de, não sei, algum tipo de magia sendo utilizada, uma armadilha sendo ativada. Foi a impressão que me deu. Passei por perto, não preferi não arriscar, por mais que despertar da minha curiosidade, segui adiante até encontrar a estalagem Cerro Errante. Eu sou tão cansado da minha viagem que eu não tinha muita cabeça no momento para pensar em algo mais. Você lembra? Era o atributo de carisma da mais 3. Acho que é. É mais deles? Acho que é. Acho que é isso. Se quiser tirar de novo, Não, mas acho que é isso, né? define aquilo. Vamos fazer um teste. Esse aqui eu vou guardar, agora deixa eu fazer de novo. Ok, esse tipo de teste. Salvaguarda de carência. Salvaguarda. Eu tava pensando aqui depois se indignava. Exatamente. Pode ser. O nível de dificuldade definido. Acho que era em nível de ela, dá de lá. Mais três. Ah, Na verdade, mais quatro. Eu localizo menos um. assim. 3 mais 4, 7. É sete menos 7 de dificuldade. não, na verdade, seis, né? Eu diminuí. Acho que não vou fazer direito. Melhor, 6. Dificuldade 6. Persuasão. Persuasão. E vai gravar lá, nesse praticamente um. Eu já na nota, mas conheci. Corta. Eu falei, não foi. Corta. Vamos lá. Delicadeza dessa vez. Foi 19. Nossa. Tu 18. 18 bastante. Passou. Ela fala, por acaso, será que nós somos roubados? Porque isso tá cheirando bem estranho. Vocês já chegaram a conversar com a Margaret sobre isso? Ela parece estar bem atenta ao que acontece na vila como um todo. Olha, eu vou investigar se não teve outros visitantes. Porque a gente tinha precisado chegar pelo menos mais uma pessoa e ainda não chegou. Sim. Explicou, eu não tô sabendo não. Aliás, eu tô até com um pouco de desconfiança se chegaram só 2. Vai fazer nada, né? O de intimidação. Tá. Não é placa mesmo. Mais três. Mais um, então. Tirar a mulher transação. Eu acho que é. Talvez seja melhor na persuasão. Intimidação. Faz sentido. Mais um, então, né? Era. 8 mais 1, 9. Aqui. Seu intimidação. Não, mas salvaguarda de carnes é menos um. Mesmo estão 9, eu tenho que tirar pelo menos 10. Isso. Pra dar uma toalha. E vamos fugir. Aliás, eu tô com tudo muito grande. Vocês só tinham para chegar 2 pessoas, outro não chegou, mas teve sempre eles que mandaram o nosso contador. Eu acho que foi você. Tá com a história muito estranha. Você levou o livro. O que é isso aí que você tá segurando? Não é na casa do livro que tá no armazém? Mas por que tanta agressividade diante dessa nova de guardar por aqui? E já falou de receber um visitante que, inclusive, está colaborando com o comércio na região, pagando, trazendo artefatos de fora. Me senti um pouco desrespeitado, com todo respeito a você e ao fato de você ser um morador do vilarejo. Um vilarejo de visitantes, né? Realmente, Jane é famoso, mas esse tipo de atitude, inclusive a própria presença de um livro tão raro, tão supostamente valioso e poderoso no vilarejo turístico, aparentemente. Acontecem 2 coisas. Primeiro, você vê de novo o kobold. Ele tá olhando assim atrás de uma parede. Na casa nele desvante. Posso reagir? Então, kobold, isso é impressão minha.
Esse kobold, lembra que eu comentei que desculpa mudar no assunto de uma hora, Mas você não vai me distrair, você tá querendo me enganar. esse assunto tem um kobold ali, literalmente. Eu cheguei até você na intenção de questionar sobre o kobold, primeiramente. Ali você já conversa muito suspeito. No momento que eu me virar, você vai correr. Você não vai fugir de mim. Nossa, deu soninho aqui para as coisas. Ó, ele não me compete, só pra saber. A Magda está na porta, mas está lá ajudando. Eu posso ser louco. O que eu faço agora? Eu posso ser louco, eu posso ser mais sensato. Sim. São os caras mais sensatos. Mas igual ele tem, né? O igual ele também tem um meio termo aqui. Se eu tacar um sono, uma mulher sai correndo atrás do kobold, vai ser uma suspeita muito grande. A Margaret que tinha, assim, uma boa relação comigo pode mudar totalmente o comportamento agora em diante. Aí quando você vê, abre a porta da Ferrari, que ele, olha, o Delazio sai. E começou a olhar, tá achando estranho aquela música, aquela conversa alta. É o Delazio olhando a Ferrari. Então tem o Abelardo e a Margaret olhando. É. De longe. Olha, então. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não vou nem fugir. Deixa a questão do kobold para depois. É sobre esse livro aqui que você estava falando, eu tiro com a minha bolsa e mostro. Aí quando você vai fazer isso, você vê o kobold na ela assim, e vê uma barulha, duas barulhas voando. Esse kobold faz isso aqui, duas Ele jogou duas bolinhas vermelhas. para cima, lá no fundo. Ele jogou na minha direção. Jogou na minha direção. Está roubando um livro de volta de você, você Você percebeu? tá nas duas bolinhas. Você não tá lá atrás de quem? Você tá vendo isso aqui? Aí a Margaret que ela de novo. A cereja biribirinha. Cereja biribirinha? Já prepara, né? Mas veja um sono no kobold. Imediatamente. Mas a cereja continua vindo. A cereja continua. Vamos aproveitar. Olha o bigode, joga a cereja, joga a Alice, tudo bom. Tá brincando. Ai, não, acho que é mentira. Meu Deus do céu. Tá bom, a reação no impulso foi jogar no beijante. Deixa Eu me assustei com a situação e a minha reação de imediato foi jogar onda trovejante pela direção da cereja. E a Alice tava nessa direção. Tava lá, né? Ela saiu voando. Bagaceira se jogar pra ver se vai passar. O efeito de jogar longe, né? Como é que é isso? Aqui fala. Salvaguarda é 13. 1d20 mais 5 pra ver se acerta. Mas O dano, de qualquer forma, vai dar. O dano, essa magia, se eu não me engano, é 2d dele de olhar. E qual que é a quantidade de pontos de vida dela? Calma, a gente já. Só pra ver se ela vai voar. Onde se ela vai funcionar. deixa eu definir a posterior. Se ela voa ou se ela consegue resistir ao. É. Porque é 3 a resistência dela, mas. De 20 mais 5 tem que dar mais que 13. E se eu tirasse 8, ela voasse. Menos de 8, ela não voa. Basicamente isso. Tá. Vamos ver. O 14, levando ela pela sassana, ela saiu voando, o kobold deu uma olhada assim, ela não foi. E a cereja também voou. E a cereja espalhou, foi uma para um lado, outra para o outro. Quando você vê, uma foi voando, caiu numa casa, começou a queimar. E a outra caiu no chão, perto da outra casa. Explodiu. No chão. Explodiu no chão, saiu as terras. Seria um pedaço de metal aí que foi descoberto. Eu botei arrancado um pedaço do chão. Posso tomar uma atitude agora também? Pode. Raio congelante na cereja que caiu na casa para evitar um incêndio. Você pode fazer duas magias direto? Hã? Você pode fazer duas magias direto? É quando a gente não tá. É porque é um truque, é outra magia. Quando a gente não tá numa situação de combate, pode. Aí vai pro seu critério. Qual que é truque? Truques são magias que você pode usar livremente. Mas Raio de gelo, toque chocante. Eu tenho esses três aqui. a mão de nós já tinha Pouco mais magia. Então gastei. O raio de gelo é truque. As magias são essas e truques são essas. não, então beleza. Posso? Pode. Ok. Aí você jogou. O raio congelante vai revolver um incêndio. Deu 4. O raio congelante, o dano dele é D8. D8. Quanto mais alto, mais efetivo. Nossa. Sim. Legal, é impossível. Acertou direto e congelou aquela parte ali. Quando você vira pra trás, ela tá em cima de você, tá aqui.
Oi? Pô, desculpe pela minha atitude assim, mas eu lembrei um susto gigantesco. Vocês viram aqui no Komodo jogando a cereja tentando tomar o livro. Vocês viram? Eu peço desculpas. Como vocês viram isso? Se você me permite, eu vou atrás de Mário lá, você vai lá. E a Alice, deixa eu te puxar uma pergunta. Eu ver como começar então. Assim, a Margaret já sondou outras pessoas na taverna que vão cuidar da lista. Pode ficar tranquilo. Obrigado pela sua participação. Você nos ligou junto com o Kobold. Ele saiu correto do Kobold. Ele saiu correto. Coisa. Eu achava que todo mundo cheio de, como que chama aquelas... As foices e das telas pra cima de mim. Uma caça às bruxas e direita. Agora nem vou ir pro outro, não. Salvas. Que bom. Aí, a Margaret entra, sai, aí vem 3 pessoas correndo, não são os do top, vem 3 pessoas e vão lá na lista. E você não consegue ouvir. Enquanto você vê, tem uma outra pessoa que você não sabe se saiu da taverna, tá lá mexendo na carteira, mas já saiu uma conta de quem tá. Você pode tomar uma atitude agora se você quiser. Mexendo na ponta do metal, mas uma Benato falou que a Margaret queria conversar com ele. Sim. Vou até a Margaret. Aí você chegou até a máquina. Ela falou assim: se você não se importar, nós podemos encolher os cogumelos agora. Agora? Isso aqui é comum, a gente tem bastante comum, fogo aqui é comum. Eu queria pedir desculpas pela minha reação impulsiva por ter jogado a uva proveniente. Poderia ter até, talvez, provocado um acidente maior na Alice. Me desculpe por isso. Foi o que simplesmente uma atitude impulsiva. Eu assustei a cervejazinha na declaração. Me desculpe, molhada, inclusive, por alertar. Por ela que gritou, né? Foi você que gritou. Obrigado por ter me emitido o alerta de última hora e desculpe pela minha reação impulsiva. Você. A Runara vai ficar bastante interessada nessa história. Eu recomendo você falar com ela sobre um pergaminho em específico, agora eu esqueci o nome. Provavelmente desse livro que está na sua mão aí vai ter o nome desse pergaminho. Pergunta para ela, porque eu acho que esse povo tem alguma coisa a ver com isso. Sim. Mas isso fica para depois, vamos escolher os cogumelos. Vamos. Agora. Assim eu vou saber. Ok. Não foi a reação que eu esperava. Aí vai os padres. Beleza. Aí o cara que tava conversando com você, o contrabandista, chega e fala: aliás, meu nome é Isaías. Eles estão fazendo pirraça com você pra você não saber das coisas, mas eu não tenho compromisso com isso, então eu já te digo meu nome. Não. Tem mais alguma coisa que você tem interesse em saber? A que horas partimos? Nós estamos só esperando o Humberto chegar. Daqui uns 15 minutos ele deve conseguir chegar aqui. E aí a gente parte. Aliás, deixa eu só terminar de comer aqui minha comida. Eu tenho algumas coisas pra coletar aqui perto. E aí a gente sai. Quer dizer, não sei, eu controlo, né? É o José que comanda minha vida. Por acaso, já te adianto, essas pedras que você pegou, elas são compostos. Todas elas. Elas são feitas de mais de um composto. Elas não são, como dizer assim, de uma substância só. E por acaso uma delas tem propriedades piezoelétricas. Se você apertar, ela te dá um choque. Uhum. Você quer saber qual que é? Curioso, quando você sabe tanto sobre pedras, como que... Eu comercializo pedras, entre outras coisas. Assim que eu sei. Eu sei que você, como anã, deve saber bastante sobre pedras, mas tem uns lugares longínquos que você não deve ter explorado. Talvez nem a sua aldeia. Por isso que me dou a razão de te contar sobre essas, já que tá num lugar mais inóspito. Claro, mas
Eu acredito que seja um pouco raro encontrar pedras preciosas nessas condições. Como que você tem contato com isso? Isso daí é segredo comercial, infelizmente, eu não vou poder te revelar. Ele já tá chegando. Daqui a pouco ele chega. Você é de qual região mesmo? Eu sou de Nevinuca. Uhum. E como que você entrou nesse meio desse ramo das pedras? Sua família já trabalhava com isso? O que você tá exatamente querendo saber? Não, eu só estou tentando puxar assunto. Bom, eu recomendo que você coma, porque a viagem pode ser um pouco turbulenta. Já estou comendo, pode deixar, não se preocupe comigo. Ah, e não bebe água do mar, porque senão você vai desidratar. Uhum. Claro. Mas que me manca nesse diálogo. Usare toque necrótico. Na hora. Eu quero fazer um teste. Vai. Deixa eu ver. Josefa, partimos em 5 minutos. Não, o meu carisma foi por água abaixo, né? Eu tenho mais 5 de sabedoria e 3 de carisma. Só lembrando que tem uma habilidade legal que chama intuição. Pode ajudar a perceber coisas assim, não ditas, né? Aham. É de carisma, você deve ser boa nisso. Eu tô em dúvida se. Porque a intuição tá dentro da sabedoria, né? Sabedoria, intuição de sabedoria, assim. Uhum. Acho que eu faço primeiro um de intuição e depois eu jogo um de carisma pra poder. Persuadir. Pra poder, tipo assim, meio que parecer que está tudo tranquilo. Aí seria, eu acho que mais. Deixa eu ver. Apresentação. Não entendo. Seria mais enganação, né? Por isso daqui é anotar, assim, que ele acredita que está tudo bem. Eu pensar que vai só pra trocar iludido. Eu vou sair do papel. Acho que seria mais atuação. Técnica, atuação. Ou persuasão. Usar a minha intuição pra poder identificar as lacunas e depois a persuasão pra poder fazê-lo falar sobre mais isso. Boa ideia. Bora. Parece que eu vou ser esperada, né? Então, vai um por um. O que você vai fazer primeiro? Intuição. Intuição você tem mais quanto? Menos quanto? Que menos quanto, meu querido? Eu não tô jogando um pouco a coisa, não. Tem mais 3. Mais 3 de intuição, tá. A dificuldade vai ser que ser o D10, né? Se você... no universo. Vamos lá. 2. Fácil. Só me tirar um. Você Deve perceber algo. É muito evidente. Eu tô acostumado naquilo. Não, enfim. 12. 9 mais 3, 12. Aí você percebe que tá um pouco incomodado com alguma coisa, como se fosse um luto. Núcleo? Um luto. Ele tá com algumas intenções que parecem sombrias, mas você não sabe se é por causa do luto. Será que alguém morreu ao ter contato com essas pedras? Você perguntando? Pensando em voz alta. Só isso? Já estão calados, meu piloto esperando o Humberto chegar. Tal de persuasão, então. Você quer persuadir lá? Tá. Se abrir mais comigo, eu tenho que fingir. Mas você tem que interpretar, você tem que falar alguma coisa, não é só jogar o número.
Ah, é? É, pera. Então, peraí. Deixa eu jogar primeiro a nível de dificuldade pra você saber. Mas Não. o da intuição já acabou. Já o escritor você fala. Tá. Você percebe pelo semblante dele. Doido nível de dificuldade, persuasão. A sua persuasão é? Sobre seus acordos. Mas Tá. Então você tem que conversar. 17, 18. Pra falar. peraí que eu estou sem criatividade pra ser persuasiva e carismática ao mesmo tempo. Ai, Deus. Pera, deixa eu esperar. Vai na intuição. Vai na intuição. Qual terceiro que você fala dos minerais de uma forma talvez um pouco melancólica? Você acha que existe algo por trás disso? Algo que esteja te incomodando, te tirando sossego? Cara, eu devia ter pego o outro pessoa. Como é que chama? Você? Lá. O guerreiro? Não, o outro. O Erandel? Não. O ladrão lá. Ah, o Ladinho, né? Estou ainda botando como um Ladinho. Eu devia ter pego o ladinho, cara. Eu tô me identificando muito mais com ele. Já bem boa. O que você tá fazendo, Danilo Alonso? Eu não tenho uma liberal, tô tentando personagem. Acontece assim que a minha personalidade pessoal é um pouco assim mais madrasta, branca. Ai, Eu tenho um histórico antecedente de soldado também, sargia. Exige a verdade, pode lutar. De fato. pode ser, vamos olhar por esse lado. Até mesmo porque eu não sou tão mal. Cara, é difícil? É difícil. É difícil? É difícil. É difícil. Ia rolar? Mas tem que ele mal de novo. Vou te contar um segredo. E espero que fique entre nós. Há algumas décadas atrás, minha família teve contato com esse tipo de magia e em pedras preciosas. Na verdade, eu não estava junto, eu estava servindo na Guarda Real. Mas meu irmão, ele estava comandando uma escavação e acabou encontrando algo assim que surpreendeu a todos. Eram pedras como essas. Elas brilhavam muito mais do que as outras. E tinham um brilho muito intenso, envolvente. E eles ficaram completamente encantados com aquilo. Ele poderia ter se contido em captar apenas aquele material e se retirar da caverna com seu grupo para poder pesquisar um pouco mais sobre aquilo, né? Já que não tínhamos tanta vivência habitual, ele poderia ter buscado conhecimento com nossos anciãos. Mas eles estavam eufóricos. Eles ficaram muito vislumbrados. Eles acreditavam ter descoberto algo que mudaria para sempre a realidade do nosso vilarejo. Eles não conseguiram parar de escavar. E escavavam mais e mais e mais e mais. Quanto mais eles escavavam, mais os buracos iam ficando cada vez mais profundos,
mas eles iam adentrando para dentro das cavernas e mais pedras eles conseguiam. Então acabava-se que era um ciclo vicioso. Até que chegaram tão fundo, que o solo onde eles estavam acabou cedendo. A estrutura da caverna, eu particularmente não sei, mas parece que ela ficou um tanto frágil, houve um desmoronamento. O único. Ele e todo o grupo dele foram perdidos para sempre. E um único membro do grupo, que era mais novo, eu não sei porquê, mas ele é um anão atípico, digamos assim. Nós, anões, somos verdadeiramente obcecados por pedras, rochas, sabe? Nós nos identificamos muito com elas. Nós somos uma rocha, nós somos tão fortes quanto. E mas ele não é assim. Nós não conseguimos entendê-lo. Era como renegar sua própria espécie, renegar a si mesmo, sua personalidade, aquilo que você verdadeiramente é. Ele, ao perceber os tremores e antes mesmo que o solo começasse a ceder, ele já foi se afastando do grupo, voltando no sentido da entrada da caverna, e quando ele começou a perceber que o sol estava cedendo e começou tudo a desmoronar, ele saiu correndo. Nossa comunidade toda ficou muito chocada. Não esperávamos essa ocorrência e ao mesmo tempo ficávamos incrédulos com o que ele estávamos contar, mas nossos anciãos deram credibilidade a ele. O convidaram para participar da sala secreta e desde então não tivemos mais notícias. É muito importante para mim tentar entender toda essa situação, tentar descobrir um pouco mais sobre essa magia nesse tipo de pedra e o que está acontecendo. Pode parecer loucura da minha cabeça, mas eu tive um sonho e um dos sinais desse sonho, eu lembro de ver essas pedras nesses sonhos. Eu lembro de escutar a voz do meu irmão e quando eu as vi na caverna, eu não pensei duas vezes em brilhar. Eu acredito que de alguma forma tudo esteja conectado. Eu acredito que eu não estou aqui vã e de que a nossa próxima parada no mosteiro vai ser muito reveladora. Talvez você possa não entender, mas eu notei que você ficou um pouco abalado quando mencionei certos assuntos e aprofundando mais sobre essas pedras. Mas eu entendo o seu lado e sei que elas podem trazer o caos para a vida de algumas pessoas. Ele tá te olhando com um cara de consternação, muito concentrado. Ele falando, eu sinto muito pela sua perda. Todas as riquezas são conquistadas
que podem fazer as pessoas se voltarem umas contra as outras ou contra si mesmas. Por acaso, Neve nunca já passou por esse tipo de situação? Havia uma pedra lisa e branca como a neve que foi uma febre naquela cidade. Eu, quando me movi para lá, estava vindo de outra cidade. Então não sou realmente de Neve nunca, mas me considero porque morei lá por muitos anos. É difícil rastrear de onde eu vim, nem eu me lembro direito de tão errante que foi a minha vida. Não perdi ninguém importante em Neve nunca. Não sei como você percebeu, mas o que eu posso te contar agora é que esse meu caminho me levou até aqui. E por mais que eu agora esteja a analisar essas pedras que eu já conheço, essas pedras são história antiga, relacionada aos dragões. E por acaso eu estou indo ao mosteiro não só para fazer negócios, mas também para descobrir algumas coisas que são do meu interesse. Perdi uma pessoa há muito tempo por causa dessas mesmas pedras, mas havia um mago com quem eu conversei que me instruiu a ver um pergaminho chamado Pergaminho de Ícaros, que se encontra na Poça de Runara e que pode eventualmente trazer de volta à vida algumas pessoas, apenas para fazer perguntas. Queria do meu interesse fazer esse teste, apesar do meu ceticismo. Porque tem algumas coisas sobre como tudo ocorreu, essa morte, os êxodos, que eu não entendo. A minha cidade natal fica no meio de um deserto muito para dentro do continente. E eu imagino que você nunca vai vir a conhecer. Mas quando eu estiver no mosteiro, eventualmente eu compartilho alguma coisa com você. Até porque essa história tem a ver mais do que com pedras. Tem também a ver com o início da vida nesse lugar. Porque esse vermelho de Ícaros é protegido por um ente. Um ente, uma planta falante e viva e consciente que não está nem nesse domínio. Mas se você se opuser àquilo que eu preciso, você não vai ficar no meu caminho. Qual o canal do Carolina? Bom, senhor Isaías, eu acredito que o senhor não está no meu caminho por acaso. Acredito que de alguma forma estamos todos conectados e precisaremos de um dos outros para podermos alcançar nosso objetivo. O senhor me acompanha nessa missão? Sem cerimônias, cara fardris. Por acaso eu sou muito individualista e cada um vai ficar com a sua parte. Carisma. Esse tem que ser mais difícil, hein? Ou não? Tem que ser mais difícil. Aí no D12. D12. Ó. 4. Ah, deu só. Só tirar 3. 3 não, ela tem. Nos últimos terinos, ela tem mais 3. Então ela tem mais um. Mas da esse da persuasão não. Não, é carisma. É carisma, carisma. Carisma é quanto? Mais 3. Mais 3. Então tem que tirar. Mas carisma é mais 3? Carisma dava mais 3. É mais 1, não. Sabedoria que é mais 3. Não, Mais 3. a nesse é salvaguarda, né? Essa é salvaguarda, é. Qual é o carisma? Aqui. É mais 1. Tá certo, eu já tava olhando errado. Tá, vamos. Deu fraco? 4. Essa tem tinha certeza. Aí ele chega e fala. Dá, não. Isso, né? Tem que dar. Aí eu cheguei a aceitar tudo. Eu sei falar. Por acaso, talvez eu conte com a sua ajuda e com o seu companheirismo. Mas eu sou uma pessoa completamente neutra e isso vai ter alguns limites. Aonde você quer me levar? Para o universo. Ele é assim, aura, hein?
Eu não isso me matou um romântico. Não pode, eu converso. É simples comprar onde você quer me betar. Não dá pra cortar essa última frase. Não. Tem algo mais, assim, tem algo além, algo mais profundo rodeando esse homem. Nessa rema, aí não pega o. Aí chega o Humberto. Pra cortar o que? Deixa pros olhos. Que ficou assim, mano. Que é isso aí? Você tirou esse cara do casulo dele? Eu não estou entendendo isso daí. Aí fica, pô, José, estamos todos prontos. Os cogumelos também estão prontos. Aí o José chega e fala: Aí eles respondem: sim, cara. Vai ser. Qual que é o nome do humano que foi te acompanhando, que te deu a missão de entrar até a caverna? Humberto. Ah, bem, Eu tava correndo, cheguei. 30 minutos. Nós tivemos 5 minutos, essa duração do tempo. Durou 15 minutos. Ah, demorou, Humberto. É. Aí o. Como é que chama? O Isaías. O José. O José, fala assim, ó. Ele pega um astrolado e fala assim: se a gente partir agora, a gente chega em mais ou menos 3 horas. Todos a bordo. Acabou sua vez. Nossa Senhora. Você tá chegando num lugar que tem umas árvores, uns pinheiros, com a madeira mais escura, assim, bem escuro, como se fosse um mangue, não será que é escura, a madeira escura? Assim, bem escura, assim, só que são troncos mais estreitos. Tem uns libélulas voando. Ou seja, deve ter de alguma água, talvez. O chão tem várias gramas meio um verde assim mais hortelã, com a terra meio batida, mais escura assim também. Você quase tem a impressão de que tá escurecendo, mas não tá porque não chegou nem no almoço ainda. Tem luz que entra por cima. As copas são fechadas. As copas não são fechadas. São pinheiros, mas eles são muitos. Então a luz entra, mas como as árvores são escuras, você fica meio que a meia luz. Sim. Tem uns besouros pretos andando. Aí você ouve a Margaret. Bem aqui. Você vai assim, tô indo. Chegou lá. A Margaret está vestida com uma roupa branca, umas botas num tom mais suave, meio vermelho, luvas vermelhas, com algumas partes vermelhas na roupa, meio fechada, como se ela tivesse com uma paramentação mais específica. Sim. Então, assim, esses daqui, tá vendo? Sim. Tem uns cogumelos brancos, como se fosse um cogumelo Paris, alguma coisa assim, um shiitake. Alguns são com a cabeça preta e bolinhas brancas. E alguns são roxos com alguns riscos vermelhos, amarelos e azuis. Provavelmente esses são perigosos. Sim. Nós sabemos. Nós temos que analisar, porque eles têm tido algumas variações, vamos dizer assim, variações genéticas, que eles têm misturado. Eu tenho feito algumas experimentações, tiro a parte de um, mistura com o do outro. Não sei como é que ficou. A gente tem que combinar com algumas substâncias aqui pra gente poder ter certeza. Sim. Ou a gente pega um kobold e dá um pouquinho pra ele pra ver o que ele reage. Como um rato de laboratório, literalmente. Querendo ou não, ele vai queimar aquilo tudo, então é como se fosse um teste de caloria. Ele vai sair correndo e a gente tá resolvido. Não tem perigo de ter uma toxina letal nesses cogumelos roxos? Eu espero que não, porque essa área aqui, se ninguém tiver mexido, não é um veneno muito forte se existir. A não ser que tenha surgido algo muito novo, o que não seria o caso, porque eu sou estudada nisso e eu tenho certeza que não surgiu.
Provavelmente, no máximo, então, uma dor de barriga, um pequeno contratempo. Talvez alguma dor muscular, alguma náusea, alguma dor de cabeça, mas não muito mais do que isso. Certo. Nada suficiente para matar uma criatura, né? Não, muito de longe, não. Então você me ajuda aqui? Enquanto isso, eu vi que você teve contato com o Abelardo, não sei o que que ele te falou. Eu tenho outro caso para te contar sobre ele, comigo. Eu lembro se ele perguntou se ele teve contato com outras pessoas, o dia ainda deu mesmo, não sei se você chegou a perguntar pra Alice, você perguntou? Pra Alice a respeito do Abelardo? Exatamente. Não, não toquei no assunto com ele. Mas ela também tem um trabalho tão técnico, tão laboratorial, né? De uma maneira diferente, porque aqui minha relação é meio química dela é mais mecânica, mais hidráulica, com aquelas coisas lá da unidade produtiva, né? Que a gente faz compressão das madeiras. Sim. No entanto, ainda assim eu tenho desavenças que eu preciso contar. Claro. Teve um dia, uma noite na verdade, que eu tava conectada com o céu. Como você tá vendo essa floresta aqui? Ela é mais escura. Eu não tava aqui porque não dá pra ver direito. Não tava na cadeira, que ele tá muito perto da aldeia. Estamos num outro lugar, talvez você venha conhecer depois, chama Figueira. Então, observando as estrelas, e eu tava buscando um alinhamento com o céu, uma coisa que pudesse me revelar um segredo oculto dos astros. Sim. Tava recitando um encantamento, escolhendo as palavras cuidadosamente. Aí Abelardo me interrompeu. Ele veio chamar pra jantar. Que a gente tava de acampamento ali em Figueira. Veio me chamar pra jantar. Só que ele quebrou a concentração totalmente. Assim, era um momento raro, aquela conexão com as estrelas. Assim, eu não perdi aquela conexão totalmente, mas a revelação que eu ia ter eu não tive. Reduziu, assim, sabe? Eu tinha que tentar de novo e não seria. Passou um momento. Frustrante, sabe? Você tá tão perto de descobrir uma coisa importante, alguém vem e sem querer apaga a chama da descoberta. Ela não percebe o impacto das ações dele, são mais difíceis de aceitar. Eu fico com essa ladainha com o Abelardo, mas eu perguntei sua opinião. O que que você acha? Olha, sendo bem sincero, inicialmente eu ainda não conheço a Abelardo o suficiente para poder chegar até mesmo a uma hipótese sobre o que acontece com ele. Eu nunca cheguei a conversar com ele de uma forma mais aprofundada. Mas ele deve me conversar com ele, né? Você conversou com ele quando ele foi buscar o Kobold. Ah, é verdade, só ali. É. O único contato que eu tive com o Abelardo foi nesse episódio recente do Kobold, que aconteceu agora há pouco. Ele simplesmente virou para mim e falou: "Você prestou um bom serviço para nós. Obrigado, agora o resto deixe comigo." E foi atrás do Kobold. Tá certo. Tá Abelardo é um caso à parte. Eu não acredito que ele seja mau. Ele não é, mas ele é um pouco caótico. Se é que você me entende. Que eu não entendo. Que possível interesse ele poderia ter em um Kobold? Aquele Kobold se chama Umpo. Ele roubou um item de Runara. E acho que ela não sabe, mas ela sabe. Ela se diverte. Porque ele acha que ela não sabe. E aquele item é aquele livro que você está em mãos. Ele veio e colocou, já que a Runara não aprovava, no púlpito que eu e o Abelardo construímos no armazém, perto dos cavalos. A política estava tão complicada que a gente tem que tomar uma atitude por nós mesmos, já que Runara não fazia nada. Só que a gente não entende aquilo que está escrito. Mísseis mágicos, o que será que é isso? Não tem nenhum mago entre nós, o último já se foi tem tanto tempo. Tantas mortes já aconteceram aqui no tempo que tinham magos aqui. Mísseis mágicos. Bom, mísseis mágicos são uma magia que, por sinal, eu consigo conjurar. Eu tenho, como você pode perceber, eu tenho algum estudo nas artes mágicas. Mas o que é isso? Por que nisso é um mágico? Eu não consigo entender. É uma forma de canalizar a energia arcana ao nosso redor, de modo a formar mísseis e utilizá-los para em diversas ocasiões, para diversos fins. Pode ser para ferir, pode ser para outras formas de fins práticos. Você consegue dar forma
a esse míssil mágico? Você consegue abrir uma porta com ele? Não necessariamente. Eu consigo canalizar e direcioná-lo para um alvo. Pode ser um inimigo, pode ser algum obstáculo no meu ou no seu caminho. Eu tenho uma dúvida. Ele consegue atravessar objetos? Não. Ele não consegue atravessar uma parede. Não consegue atravessar. Como muito interessante. Haverá uma colisão. Muito interessante. Você não pode conjurar ele depois de uma parede, então. Ele sai de dentro de você, é isso? É como se fosse. Sim. Eu não sei exatamente como funciona para conjurar. Sim. Exatamente. Tá, mas eu também. Também ele se materializa. Eu utilizo o encantamento e ele se materializa na direção que eu estou apontando. E eu consigo comandá-lo. Por exemplo, são 3 mísseis que eu consigo conjurar por vez, por conjuração. Um míssil pode ir para uma direção, o outro pode ir em outra, e o terceiro pode ir até outra direção. Muito interessante. Então, a estratégia de defesa às vezes muito boa. Ou uma força repulsora, talvez. Repulsora. É uma magia do elemento força, inclusive. E ele se encaixa na evocação ou na escola chamativa? Evocação. E o que seria evocação? Porque eu entendo dos meus besouros. Eu espremo eles, deles tira a substância que eu uso nas minhas poções. Você, eu não vejo você tirar nada de lugar nenhum. Como é que você fez aquele trovão que jogou a Alicia pra longe? Onda trovejante. Mais uma forma de canalizar a energia ao nosso redor. E de onde essa energia vem? Do cosmos. Literalmente do cosmos, é uma energia que nos rodeia. Na realidade, existe algo que nós chamamos de trama. Trama. Seria como se fosse, eu não diria que é um universo paralelo, mas sim um outro plano. Um plano onde há energias mágicas que dominam todo o tempo e espaço. Já ouviu falar na deusa Mistra? A deusa da Não, eu nunca ouvi falar. A deusa Mistra da magia é a deidade responsável pela trama. Pela trama. Não conheço. E é um outro plano de existência, no qual se encontra toda essa energia mágica na qual nós utilizamos em nossas conjurações. Bacana. Basicamente, se através dos estudos na arte da evocação nós podemos moldar essa energia arcana da forma como achamos ideal e evocar, transformar em uma magia de determinado elemento, por exemplo. Deixa eu ver se eu entendi. Complexo. Eu tenho 2 hipóteses, não sei qual que é a verdadeira. Você consegue pegar essa energia que está no outro plano, trazer para esse e canalizar para uma direção, enfim. Ou ela existe um outro plano e você usa a parte desse plano que está no mundo real para comandar a natureza ou outros seres. Não. Isso já seria mais ligado à magia druídica. A magia druídica que é responsável por comandar a natureza como nós a vimos, as plantas, os animais. É como se você influenciasse esse universo e pudesse colocá-los, subjugá-los ao seu favor. Sempre com muito respeito. Ah, porque aqui você sabe, a natureza às vezes pega umas peças na gente. Sim. Já tivemos muitos visitantes magos, tivemos feiticeiros, tivemos monges, cada um com a sua escola, eu nunca entendi direito. Obrigado por me dar essas explicações. Imagina. Esses mísseis mágicos foi a herança de um mago que esteve aqui há algum tempo, que anotou aquelas páginas no livro para nos dar explicações. Por acaso. Agora é só papel. Inclusive, eu não sou mágico com muita experiência. No momento mesmo, eu só sou capaz de invocar magias de nível 1. Por exemplo, que consistem em mísseis mágicos, sono, armadura arcana, que é uma magia defensiva extremamente útil, inclusive, e a onda trovejante, que você já testemunhou agora há pouco. Compreendo. E o que precisa para evoluir um nível? Experiência e estudo. Muito estudo, muita meditação, porque nós nos conectamos com a trama através da meditação. É assim que nós criamos uma conexão mais profunda com a trama, que facilita o processo de canalização. Então é curioso, porque além de um aspecto técnico, acadêmico, tem também o lado mais espiritual nisso tudo.
Claro, eu já tive curiosidade, eu queria aprender um feitiço um momento. O último monge que teve aqui, ele convocava energias do elemento terra. Eu não sei direito no que deu, mas eu sei que o solo aqui às vezes fica um pouco estranho. Aquelas bombinhas que vêm na sua direção, por exemplo, são um efeito disso. Foram sementes que foram plantadas num solo especial. E as cerejas que nasceram, mais duras um pouco, elas além de terem a capacidade de saciar muito a fome do indivíduo, elas se contatam com um encantamento específico e explodem. Além das cerejas, há outras possibilidades que nós não exploramos porque o terreno dessa ilha às vezes é muito rochoso, alto e inacessível. E nós temos um vulcão próximo aqui da aldeia dos visitantes, muito maior do que o de uma ilha aqui próxima. E não temos tanta vontade de chegar perto. Torcemos para que ele não nos inunde com sua lava antes de conseguirmos controlar as forças elementais que estão associadas, porque aquilo é um perigo constante. Dizem que tem uma dragoa aprisionada no fundo dessa ilha, no subsolo, e que é por causa dela que essa ilha surgiu. E eu não tenho noção. Não tenho tanto tempo aqui, apesar dos meus 50 anos. Talvez você queira conhecer um senhor que está na ilha, na, na vida de Castanhola. Talvez ele possa te auxiliar a esse respeito. Contar da história da ilha. Talvez até da história dos povoados. No entanto, quem rege as forças por aqui é a anciã Runara, e eu acho que no final do dia de hoje ela já vai querer te conhecer. Será que ela já tomou conhecimento dos acontecimentos por aqui? Por enquanto eu acho que não, embora eu acho que Lompo já tenha corrido para contar a versão dele. De manhã vai partir uma carruagem para aqui, a carruagem de Lice. Você deve poder ir com ela. De início, será que ela vai querer engolhar a minha cara depois do que aconteceu? Eu vou falar com o Abelardo, talvez o Abelardo interceda por você. Eles são próximos? Abelardo e Lícia? Abelardo e Lícia, eu não sei direito, eu tenho a sensação de que não, mas como todos nós nos conhecemos aqui, vivemos na mesma terra, a relação cordial é um Vínculo, né? De certa forma. Claro, sim, sim. claro. Vai ser um prazer, inclusive. Acredito que encontrarem muitas respostas. Tem muitos debates que ainda poderemos fazer. Você volte aqui depois de ir ao mosteiro, por favor. Voltarei, estou devendo uma aula de magias básicas nem. Você mata e esse claro. Querendo ou não, alquimia é uma forma de magia, claro que diferente, né? Claro. Mas não deixa de ser uma forma de magia de transmutação. Magia é sobre transmutação, né? Sim, sim. Eu não sei os nomes formais, mas eventualmente eu posso compartilhar o pergaminho sobre plantas com você. Pois, carreira, mas me interesso muito por esse enrolo também, né? Agradeço. Tá, joia. Tá vendo esse cogumelo preto aqui? Sim. Esse aqui é um exemplo. Ele é raro. Ele nasce nesse solo aqui. Tá vendo que todos os outros são diferentes? Estão nessas 3 variedades, esse aqui é diferente. Não põe a mão nele, porque ele pode te queimar. Nesse em particular. Nesse preto. Eu pego, e assim a gente encerra o trabalho de hoje. Vamos voltar pro almoço. Se você quiser, depois do almoço você pode dormir. Você parece ter esgotado suas energias com aquela atividade na aldeia. Muito obrigado. Agradeço muito. Você não é isso. Ok. Gente, também a ação que a Marvel já pegou a pedra do outro lado. É verdade. Vou estar lembrando. E a Pixie que apareceu no som? Que me entregou uma. Tem a ver com a pele, exatamente. Fala, Denise. Fandres subiu no navio com os outros 4.
e um marinheiro específico chega lá. Bom dia, meu nome é Lauro. Bom dia. Por acaso você ainda tiver interesse para uma das coisas que eu estou vendendo, sei que não tivemos nenhuma investida aqui, eu já vi que você se afeiçoou a um comércio do nosso colega, mas ele é à sua disposição se quiser comprar alguma coisa. O cara da maçã e 7 presentes. Ah, eu pensei que era. Eu achei que era o mesmo. Não, não é um. Vamos lá, tem um Humberto, que é o que te recebeu, tem o José, que é o capitão do navio, tem o Isaías, que é com quem você conversou, e tem o. Como é que ele se chama? João. Não, é o Lauro. E o Lauro. José é o marinheiro. Tem o Lauro. Tá. Ele tá ali de instrumentos de cozinha, algumas comidas e flechas. Não arcos. Agradeço. Mas por hora eu vou recolher e aguardar a chamada para o Tudo bem. Enquanto você está nesse navio, você percebe que ele é um navio pequeno. Ele cabe umas 4 de você deitada, de proa a pouco, e umas 2,5 de você de um lado a outro. Futebol da bordo. Ele está com uma vela hasteada, já que o tempo não está tão ruim. O José está no timão. E os outros estão sentados perto da escada que desce para o convés inferior. Eu quero fazer uma investigação, né? De conhecimento. Para ver se eu encontro alguma coisa sobre esses caras que estão no livro ou qualquer outra coisa que eu estou achando muito suspeito essa minha falha de olhar. Tá certo. Deixa eu ver seus atributos. Você tem que fazer um teste de investigação, né? Eu já fiz ele antes. Você tem mais erro de investigação. Qual a campanha tá avançando? Nós vamos aumentar os níveis de dificuldade. É um D12 agora, né? É. Vai tirar um. 12! Esse navio é misterioso. Vai lá. Você é mais zero, então é isso aí. Isso aqui, isso é o primeiro teste sério. Pegar os testes mais difíceis. O que o D20 faz diferença. Sim. Que dá, tem legal. Joga pra cá. Oi. Você chegou perto da entrada pro convés. Aí o Lalo já foi te empurrando, assim, te levando para outro lugar. Assim, veja só, tá vendo esses canhões aqui embaixo? A gente tá precisando de uma manutenção. Para cá, se não tem alguma coisa que poderia nos ajudar a limpá-los ou a municiá-los, poli-los. Às vezes você tem alguma informação de que você está vendo de longe. Às vezes você conhece alguém que possa nos ajudar. Não. Eu não costumo trabalhar com isso. Não tenho esse tipo de conhecimento. Eu preciso ir recolher as minhas aposentos, ver se onde me dá licença. Que 200? É só uma viagem rápida. A gente está perto do continente. É só uns 9 horas do continente até aqui. Você não se lembra? Ah, eu vou ser não se lembra. Não tem aposentos aqui. O convés inferior fica só para alguns depósitos muito específicos. Qual é o meu motivo, gente? Ah, não sei, mas ninguém agradeceu. Você não trouxe nada. Você trouxe aqui, tá? Na sua algibeira aí, com as suas roupas. Sério. E aonde posso estar até chegarmos ao nosso destino? Tem aquela bancada ali perto das cordas. Perto. Que dá pra vista ali pro mar. Se você quiser,
pode se sentar ali, tem um espaço amplo para você deitar. Você pode se segurar na corda para não cair, mas são só 3 horas. Acho que compensa você dar uma olhada ao redor. Não é 9 horas no continente até essa ilha, 3 horas para essa ilha, é uma tempestade. Vou ver o que faço. Obrigada. Não, mas Você tem cara de mexida? não, mas ele tentou. Eu devo me render assim tão fácil? É porque as regras não tem jeito. Todas as regras. Ah, mas você não pode fazer 2 testes na mesma vez. Testa pelo lado bom. Na próxima vez, você já vai desembarcar na tempestade. Talvez isso não seja tão bom. Mas eu vou fazer o seu tempo sincronizar com o tempo dele. Querem? Vocês estão voltando. A Maria falou: podem voltar para o mesmo quarto da sua taverna assim que a gente terminar o almoço. Até que ponto, Fran? Eu vou mostrar. Você já terminou o Fran? Aham. E aí você sobe e ele vai para o seu aposento no andar de cima. E você tá cansado, porque você gastou energia e você acabou de ver um belo Fran. E aí, você começa do Descaçulão. descansar. Só que vai umas 3 horas. Se você dormir, o sonho parece uma pizza. Tomate. Ela chega pra você e fala: uma tempestade se aproximará antes que a terra ceda e o solo se rache, revelando o que escondia. E ela voa quando você está sonhando. Ela voa, se evaporando junto. Ela te mostra uma floresta com as árvores um pouco avermelhadas do tronco. Caudas retorcidas. Grandes oliveiras. As gavinhas das árvores estão se emaranhando muito. Por isso o plano do fogo foi invocado pelos cogumelos. Esse é um pouco de novo. Vamos lá. Uma sombra de um lugar distante está vindo para ele. Eu tive porque Xenon pediu a mim que instruísse os magos e os vilões. Esse nome que apareceu no sonho. E ele escurecedor e você acorda meio assustado. Taquicardia. Então, Xenon, apareceu numa espécie de sonho premonitório. Vocês me dão essa liberdade, né? Falta um novo estagiário. Lá. E aí você acorda. Esse é uma conversa. Olha um toque. As primeiras pedras, você consegue ver pela janela, você tá deitado, emboscado na parede. Já estão posicionadas as pedras. Tem tá meio andamento. Afinal, passou o tempo, né? Aí tá aquelas ferramentas batendo. Tim, tim, tim. O vento passando, as folhas das árvores mexendo, aquela coisa meio. Quer meter tudo isso aí, tipo, chega da janela, joga 3 mil episódios do me todo, me atrapalhando meu som, tô precisando descansar, eu paguei pra esse gato, esse gato de descanso. Você não pode. Não, já se demais. É. Tem um rio. Você não tinha ouvido em outras pessoas. Você consegue ouvir, tem um rio. Como você tem rio? Barras está em pé em uma das pedras. Para não cesse. Estava ajustando outra pedra grande. Barras estava meio assim, meio dividido. Estava querendo que tudo fosse perfeito. Estava meio irritado porque ele não estava no cadê? Aí Barras. Ô Yuri! Onde é que você tá, meu filho? Precisa dessas cordas ajustadas aqui. Só que a natureza, aquele monte de barulho, absorveu, vamos dizer. E Barra te olhou ao redor. Por que eu tenho que levantar a voz? Ele achou que Yuri não tinha ouvido. Que Yuri estava distraído demais. Estava todo mundo distraído. Mas ele não olhou na direção de Yuri, até. Não sabia cadê Yuri. Yuri estava mais afastado. Ela segurando a pedra, lendo uma inscrição. Então aqui, Barret. Então, verifica nas inscrições que a gente vai usar. É importante acertar isso antes de continuar envilhando as pedras. Verdade.
tentando manter a calma. Ele sabia que o Yuri estava certo, mas ele estava com a sensação de que tá alguma coisa fora do olhar que estava incomodando ele. Às vezes, eram só as árvores sussurrando, ou a luz que estava começando a escurecer, estava passando pelas folhas, aí passam umas sombras, ele estava meio. Tava dando uma sensação de instabilidade, sabe? Tava começando a escurecer. Aí Ramsés estava vendo aquela tensão. Vamos nos concentrar, pessoal. Cada um tem uma função. Bart confia no trabalho do Inha. Ele está cuidando da base das inscrições. A gente precisa disso certo para avançar. Aí Barret segurou um pouco. Viu realmente que o Yuri estava fazendo uma coisa importante. Aquilo dissipou um pouco a atenção. E Barret voltou a atenção dele para a pedra que estava em cima, que ele estava observando e que ele ia ajustar. Você tá. Pode levantar a mão, fazer o que quiser. Uhum. Bacana. O que me tocou muito nesse momento foi a questão do som. Preciso de alguém para conversar sobre esse som. Alguém que talvez seja conectado com questões até mesmo mais místicas, mais esotéricas, pois eu acredito que esse tipo de visão, esse tipo de percepção poderia me ajudar talvez nesse momento, mais do que uma perspectiva mais científica, mais racional. A primeira pessoa que me veio à cabeça foi a própria Margaret, porque ela demonstrou ter interesse em questões astrológicas ligadas à magia também. Sim. Né? Então, a primeira atitude vai ser terceira. Estou descansado, dia de volta. Beleza, busco por Margaret. Margaret não está. E tá um pouco vazio. Tem 4 pessoas sentadas nas mesas. Margaret não está, Adelardo não está. Chego educadamente as pessoas que estão sentadas na mesa, às mesas, com licença, boa tarde para vocês. Algum de vocês sabe onde está a Margaret nesse momento? Assim, ela saiu com o Adelardo e colher uvas. Luvas. Vocês têm ideia de onde seja esse local? É distante. Eu recomendo que não vá, porque é um trabalho bastante, eles não podem ser interrompidos. Se você não sabe, essa aldeia tem uma colheita de uvas que fica numa encosta íngreme, porque é legal para as uvas, e fica perto do vulcão. Também temos uma colheita de azeitonas, mas imagino que eles não estejam por lá. Por isso que está vazio aqui. Ela é da colheita. Azeitonas, sim. Vocês poderiam dizer mais ou menos como chega até essa região das azeitonas? Ora, a região das azeitonas fica pro outro lado. Se você seguir acompanhando, talvez você esteja se aproximando de Castanhola. Então imagine que é um caminho muito mais longo. Muito mais longo. Então, como De caminhando? de cavalo. Não sei. Não é perto mesmo. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Vocês acreditam que a Margaret chegará hoje ainda? Ela vai chegar de noite e vai chegar cansada. Ótimo. É um trabalho bem manual. Muito obrigado pela informação. Se não me engano, você não se lembra de mim? Eu sou a Tícia. A Tícia, lembro sim. A Tícia dos vinhos. Exatamente, eu estou esperando eles aqui. Comprar. Exatamente. Como vai você? Então, eu estava me perguntando, você está sem dinheiro, mas às vezes você tem que conhecer os nossos russos. Conheci. Não seria um problema para mim. Podemos dizer, não poderia pagar por uma dose, por uma garrafa, talvez. No momento, a gente tem um vinho importado, como é que se chama? Pinot Noir. Já ouviu falar de algo? Não. Desconheço. Eu também não conheço direito de uma região distante. Isso porque eu trabalho com vinhos. Pinot Noir. Olha, eu acho que você precisa fazer. E você tinha que chamar a luz. Senhora.
dos vinhos. Ah, tô pensando muito depois. Sommelier dos vinhos. Né? Tá bom. Depois eu pergunto. No momento, a gente tem duas colheitas locais, que a gente já tem os vinhos, e a gente tem esse estrangeiro, chama Pinot Noir. E gostaria que você visse, tá um pouco empoeirado, mas vou que você já vai conhecendo a região. É o seguinte, está um pouco interessado em a região das uvas. Você já deve saber, mais hoje contou que eu te contou, que nós temos um terreno um pouco diferente aqui. Sim, Nós de algumas misturas alquímicas e ações de magos. sim. Pois é, se você quiser, em 2 ou 3 dias, eu posso te levar na região das Olimpíadas para você conhecer. 2 ou 3 dias, porque eu sei que a Rotária está te esperando. Sim. E amanhã de manhã você tem que pegar um carro. Eu te levar até o mosteiro. Sim. Mágico que nosso outro visitante também esteja chegando. Você vê esse papo provavelmente no mosteiro. Ok. Bom, dito isso, a gente também tem cerveja. Por conta da casa. Aceita? Eu gostaria de rolar o teste de intuição. Eu ainda não tô errado. Inclusive, não, extremamente gentil. São muitas as questões ligadas a vinhos. Vamos ver. Só se pensar. Depois, né, acredito. Exatamente. Talvez pode ser essa coisa, uma bela pessoa, gentil. 5. Tá bom. Tranquilo, eu tenho mais 3 de intuição. Vai estar Preciso tirar 2. 2. Mas vai ser disso, né? Ela está interessada em saber sua relação com todas as pessoas da ilha. E você chega, aí tem uma escadaria que sobe, sendo que uma região tem umas casinhas e uns alojamentos. Aí você vê que leva outras cabecinhas que os pessoas tragam uns bichos com a cabeça de dentro no pé, olhando para vocês. Uns estão sorrindo, uns estão com cara bem. Aí o José chega e fala: hora de desembarcar. Desçam todos. Aí todo mundo desce. Que tá na praia de Cascava. Onde ali tá uma senhorinha, meio morena, vestida de bege. Boa tarde. Eu sou a Runada e vim receber você. Você deve ser atriz? Imagino que tenha vindo aqui em busca de conhecimentos. Sei que você é uma guerreira midável e que gostaria de buscar algumas explicações, talvez as nossas aulas de meditação não estejam lá. Por a gentileza, senhora Bonara. Fico à vontade em conhecê-lo. Se quiserem me acompanhar, o sim, a gente chega até o mosteiro e cada um fica as suas instalações. Claro, estou mesmo precisando descansar um pouco. Já tem tempo que não durmo direito. E vocês começam a andar, subir as escadas. Eu vou jogando assim, para ver tanto desandar. Não precisa. Essa parte é automática. Eu vou cortar para 2,25. Ok. Senão você não ia caminhar. Aí vocês começam a subir. Vocês começam a ouvir um barulho perto das casas, né? Outras risadas. Eram abelhas, de repente, o pobre latindo. Aí quando você chega lá em cima, tem um kobold esperando. Ué. Pai do Lete. Aí. Nossa, lembrar dos kobolds todos. Vai cumprimentar o Black? Olá, tudo bem? Acertou uma dele. Apertar o D. Boa tarde. Tem alguma coisa que eu poderia ajudar vocês? Vocês estão com alguma bagagem, alguma coisa?
Não. Estamos com. Eu estou com. Me enrolei. Obrigada, mas estou com pouca bagagem. Pode deixar. Verifique com os rapazes se há necessidade de descarregar alguma coisa do bar. Eu tô vendo que tem 13 ali que tem algumas coisas pra carregar mais pesado. Eu vou chamar mais 4 amigos pra gente ajudar. Tá ok. Aí vocês continuam, aí eles pegam, vocês continuam andando, você começa a ver uma musiquinha. 3 kobolds, que você não sabe os nomes, tá cantando uma musiquinha que parece meio ofensiva. Meio que xingando os outros, não sei o quê. Eu falo em como pez. Vai nem com a Dennis, né? É dracônio, é dracônio. Você fala dracônio? Não. Você fala, é deve também. Só cantando dracônio. Na hora que você chegar lá e você ver esses bichinhos cantando e você entender o que eles estão cantando, for algo flexível, por favor, passa algo por mim. Olha aquela turmada lá que tá Onda troveja. Solidariedade, mano. no meio. Tem uma tendência a interferir em grandes coisas. Apesar de ser bom, né? O que ele faria nessa situação? Ele não gostaria de acontecer, mas nem interferiria, como normalmente. Aí vocês continuam subindo. Vou carregando lá os caixotes assim, 3 caixotes longos. Que é da tripulação. Aí vocês chegam lá em cima. Tem um portão gigante de metal. O Nara tá ali. O Nara tá lá embaixo. Não devendo passar na pedra verde. Como é que ela tá aqui agora? Do outro lado do portal? Não, na frente do portão. Que é uma escadaria longa, né? Tá lá em cima, né? Mas ela não subiu comigo. Ela subiu com vocês até a hora das bagagens. Aí ela ficou pra trás. E agora ela já tá lá em cima. Quando vocês chegaram, ela já tava lá. Tudo bem, vocês passam pela frente de novo. E seu José fica lá. Aí os kobolds vêm, os 4 kobolds. Olha assim, o nada cheio de fato. A questão é a seguinte. Assim que anoitecer, eles vão começar as atividades e eu vou trancar o mosteiro para que os ruídos não perturbem o sono ou as meditações de vocês. Eu prevejo que vai mais um tempinho até que você comece. Mas, por enquanto, é isso. E abre o portão. Podem entrar. Entrem tudo. Certo, algo de tudo. E assim chegamos ao final do episódio de hoje. Muito obrigado por nos acompanhar nessa aventura. Esperamos que você tenha se divertido tanto quanto nós. Se gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Compartilhe com seus amigos e ajude a espalhar a energia da DG para mais pessoas. E fica de olho, o próximo episódio está cheio de novas surpresas, desafios e reviravoltas.